Olá, bom dia, bom dia. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos. Estamos de volta com mais uma leitura e estudo do livro Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Então, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. Muita gratidão pela presença de vocês. E vamos lá para mais uma leitura, ok? Nós estamos na página 66, e nós vamos começar a ler Todos os problemas são ilusões da mente. Então, a primeira pergunta, né? Eu estou sempre lendo. Bom dia, Arlete, seja bem-vinda. Gratidão aí pela presença de vocês. Liciane, bom dia, bom dia. Gratidão, vamos lá. Então, página 66, todos os problemas são ilusões da mente. Então, tem uma partezinha que fala assim, tem uma dúvida de uma pessoa, né, que fala o seguinte: é como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Sinto-me leve, mas os problemas ainda estão lá me esperando. Não estão? Ainda não foram resolvidos. Será que eu não os estou evitando apenas temporariamente? Porque na leitura de ontem, a gente falou sobre essa questão dos problemas. Então, quem não assistiu ainda, assistam lá para vocês entenderem o que é uma situação que nós estamos vivenciando, que tem um problema nessa situação, e o que é a nossa vida. Nós estamos na nossa vida aqui e agora, mesmo que nós estejamos vivenciando problemas. Aí a pessoa fala o seguinte: então tá, então eu me torno presente, venho para essa consciência do aqui e agora, mas meus problemas continuam. As situações com os problemas ainda estão lá. E aí, como que eu faço? Vamos ver o que ele responde. Se você estivesse no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Não se trata, basicamente, de solucionar seus problemas. Trata-se de perceber que não existem problemas. Olha que forte isso. Apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que se transformem ou possam ser negociadas. Muito impactante isso, eu vou até ler de novo. Não existem problemas. O que existem são situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que elas se transformem ou possam ser negociadas. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Precisam do tempo para sobreviver, tá, gente? Não acho que é de tempo para sobreviver, não. Acho que elas precisam do fator tempo, que é essa coisa do passado, do futuro que a gente vai colocando para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora. Focalize sua atenção no agora e verifique quais são os seus problemas neste exato momento. Então, agora que nós estamos aqui presentes, que nós estamos aqui fazendo essa leitura, quais são os problemas que nós temos? Né? O que é que nós temos de problema agora, aqui, nesse momento, fazendo essa leitura, juntos aqui, nessa troca desse canal. E aí, quais são os problemas no agora? Aí vamos ver o que ele continua falando. Não estou obtendo uma resposta porque é impossível termos problemas quando toda a nossa atenção está inteira no agora. Pode ser que haja uma ou outra situação que você precise resolver ou aceitar. Por quê? Por quê? Por que transformar isso em um problema? Por que transformar tudo em problema? A vida já não é bastante desafiadora do jeito que é? Para que precisamos de problemas? A mente, inconscientemente, adora problemas porque eles podem ser de vários tipos. Isso é normal e doentio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação, sem que exista um propósito real
ou uma possibilidade de agir no momento. E também que estamos inconscientemente fazendo dele uma parte do nosso sentido de eu interior. Bom dia, Clair, seja bem-vinda. Então, nós transformamos os nossos problemas numa razão de sermos. E muita gente se transforma em resolvedor de problemas. A partir desse lugar de eu ser resolvedora de problemas, é que eu me sinto útil, é que eu me sinto valiosa na minha existência. Então, se eu não estou resolvendo problemas, eu me coloco em situações problema para que eu tenha problemas para resolver. Ficamos tão sobrecarregados pela nossa situação de vida que perdemos o sentido da vida ou do ser. Ou então vamos carregando na mente o peso insano de uma centena de coisas que iremos fazer ou poderemos ter de fazer no futuro, em vez de focalizarmos a atenção sobre uma coisa que podemos fazer agora. Quando criamos um problema, criamos sofrimento. Por isso, é preciso tomar uma decisão simples. Não importa o que aconteça, não vou criar mais sofrimento nem problemas para mim. É uma escolha simples, mas radical. Ninguém faz uma escolha dessas a menos que esteja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. E não consegue levar esse tipo de decisão adiante a não ser acessando o poder do agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Deixará, assim, de contaminar nosso lindo planeta, seu próprio espaço interior e a psique humana coletiva com a negatividade da criação de problemas. Então, quando nós paramos de criar problemas, nós estamos colaborando com a nossa vida, com a vida das outras pessoas desse planeta, com a energia desse planeta, porque nós não estamos mais contaminando o planeta com os problemas que nós temos que resolver. Problemas financeiros, de relacionamento, problemas de qualquer ordem que a gente vai criando mentalmente, ao invés de perceber cada situação como uma situação que nós temos que lidar. Quem está chegando agora, bom dia, Rai. Nós estamos na página 67 e eu vou repetir uma frase que ele falou aqui na página para que vocês possam entender um pouquinho do que ele está falando aqui. Ele fala assim, olha, não existem problemas. Nós temos que aceitar, né, que existem apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado. Então, ou eu lido com ela ou eu largo para lá. E aceitar como uma parte do nosso ser neste momento. Até que essas situações se transformem ou possam ser negociadas. E essa transformação pode ser uma transformação a partir daquilo que nós desejamos ou não. Então, ele fala agora que ninguém faz... Ele fala, deixa eu só fechar aqui para vocês pegarem o fechamento do que ele falou. Quando criamos um problema, criamos sofrimento. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando a situação que eu estou lidando com ela agora e estou chamando ela de um problema. Então, eu estou criando um sofrimento para mim, porque se é um problema, não é uma coisa que eu tenho que lidar. É algo que vai me trazer sofrimento. Por isso, é preciso tomar uma decisão simples. Não importa o que aconteça, não vou criar mais sofrimento nem problemas para mim. É uma escolha simples, mas radical. Ninguém faz uma escolha dessas a menos que esteja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. Muitas vezes a busca pela nossa transformação ela acontece e a gente começa a tomar consciência porque nós entramos numa situação de sofrimento tão grande que a gente não sabe fazer outra coisa que não seja falar assim, não, agora eu vou mudar, porque eu não dou conta mais. E não se consegue levar esse tipo de decisão adiante a não ser acessando o poder do agora. Agora eu estou aqui fazendo essa live com vocês,
nesse momento, eu estou consciente da minha presença, eu estou consciente do que eu estou sentindo, estou consciente dos barulhos, dos sons do ambiente e estou consciente do que eu posso fazer em termos de controlar meus pensamentos agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Deixará assim de contaminar nosso lindo planeta, seu próprio espaço interior e a psique humana coletiva com a negatividade e criação de problemas. Então, eu quis voltar aqui para quem está chegando. Bom dia, Alice, seja bem-vinda. E também para a gente poder reforçar essa questão do problema para quem está acompanhando a leitura desde o começo, em relação com o que a gente pode fazer diante dos problemas que nós enfrentamos. Vamos lá, que são situações que nós lidamos com elas, deixamos para lá ou buscamos uma negociação. Se você alguma vez esteve numa situação de emergência, de vida ou de morte, saberá que isso não foi um problema. A mente não teve tempo para se distrair e transformar a situação em problema. Numa emergência de verdade, a mente para. Ficamos absolutamente presentes no agora e algo infinitamente mais poderoso passa a dominar. Essa é a razão pela qual existem inúmeros relatos de pessoas comuns que, de uma hora para outra, tornaram-se capazes de façanhas incrivelmente corajosas. Numa situação de emergência, ou você sobrevive ou morre. Em qualquer dos casos, não é um problema. Ou você resolveu ou você morreu. Algumas pessoas ficam furiosas quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões. É que estou ameaçando afastar delas a imagem que têm de si próprias. Elas investiram muito tempo num falso sentido de eu interior. Durante muitos anos, definiram inconscientemente suas identidades de acordo com os problemas que tiveram. Quem seriam sem eles? Quem sou eu se eu não posso reclamar do meu pai e da minha mãe? Quem sou eu se eu não posso falar mal do meu companheiro? Quem sou eu se eu não posso falar dos meus problemas financeiros? Quem sou eu se eu não posso reclamar dos meus filhos? Quem sou eu se eu não posso reclamar da economia? Quem sou eu se eu não posso reclamar da situação do planeta atualmente? Quem sou eu se eu não posso reclamar? Então, é isso. Se eu tiro o problema, né, e a gente está falando que todo problema é uma ilusão, gente. Então, a gente está falando de problemas, inclusive, de níveis que estão fora do nosso âmbito pessoal. A gente está falando de níveis aí do planeta, né? O problema do aquecimento global. Então, não é um problema, é uma ilusão? Aí, como que fica essa consciência, então, de que existe algo neste momento, no agora, que eu posso fazer para lidar com a situação do aquecimento global? Qual é a parte que eu escolho fazer para poder lidar com isso no meu dia a dia? E não ver isso mais como um problema, mas como escolha do que eu faço a partir da consciência que eu tenho de uma situação. Então, quem seriam sem eles? Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é, na verdade, motivada pelo medo, que está sempre ligada com o foco no futuro e com o estar fora de contato com o agora. Se não existirem problemas no agora, não existirá medo. Caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação vai ser clara e objetiva. Se conseguir perceber o momento presente, tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só centrado no agora. Bom dia, Karim. Que bom. Ana Flávia, bom dia. Chegando agora. Mas está tudo certo. Depois vai ficar gravado. Nós estamos entrando na página 69 com um salto quântico na evolução da consciência. Quero só deixar um relato para vocês que aconteceu comigo no ano passado, quando eu estava na África do Sul. Eu precisei ir para Moçambique para poder
não é revisar, não, atualizar meu visto. Meu visto de turista na África do Sul. Então, eu saí do país, fui para Moçambique, fiquei na casa de uma amiga, eu e o meu filho mais novo. Quem me conhece há mais tempo sabe dessa história. Eu deixei o meu filho mais velho na escola, no internato, no regime internato, durante uma semana. Eu ia deixá-lo 2 semanas. Eu cheguei na África, em Moçambique na terça-feira, fui renovar o visto. Cheguei em Moçambique na terça-feira. Quando foi domingo, eles informaram que as fronteiras seriam fechadas devido à pandemia. Então, no domingo, eu tinha ido para a piscina, tinha ficado lá com a família onde eu estava hospedada, estava relaxando, fazendo planos para a semana seguinte, onde que eu ia visitar na capital de Moçambique, em Maputo, o que eu ia fazer, onde que eu ia levar meu filho. Então, eu estava fazendo planos de programação para a semana seguinte e a gente recebeu a informação que as fronteiras seriam fechadas. Ou seja, eu não sabia se eu iria conseguir voltar para a África do Sul e meu filho mais velho estando lá, sozinho lá na escola. Nesse domingo, o que eu fiz? Eu liguei para algumas pessoas, mandei mensagem para algumas pessoas para saber se elas poderiam tentar trazer meu filho da África do Sul para Moçambique, caso eu não conseguisse entrar, e já pensei nas pessoas que eu entraria em contato caso eu não conseguisse isso e eu não tivesse como entrar no país. E meu filho estava com o passaporte dele, e fiquei, e simplesmente falei com o meu mais novo, nós vamos dormir cedo, porque amanhã cedo a gente vai pegar a estrada. E fui dormir falando assim, agora não há nada para ser feito. Agora eu preciso descansar para que eu possa pegar estrada por 3 horas, eram 3 horas de viagem, amanhã em segurança com meu filho mais novo, porque essa é o que eu posso fazer agora para poder conseguir tentar atravessar a fronteira e ver se eles vão deixar que eu entre para poder continuar no país. E foi o que eu fiz. Deitei, falei com ele, vamos dormir. E muitas vezes isso poderia ter se transformado num problema e na questão do que vai acontecer, o que eu vou fazer, como que vai ser, como que eu vou fazer se não der certo, o que vai acontecer, como que eu vou buscar meu filho, para onde que ele vai, quem vai me ajudar, como que eu vou mandar dinheiro para ele, o que vai... Todas essas questões eu deixei de lado, pensando apenas naquilo que eu podia fazer naquele momento, que era dormir para acordar cedo e ir embora. Pegar a estrada para conseguir atravessar a fronteira. E foi o que eu fiz. Dormi cedo, acordei 5 horas da manhã, coloquei as coisas no carro, peguei meu filho e a gente foi. E como você sabe, atravessei a fronteira, consegui pegar meu filho mais velho e a gente ficou na África do Sul lá durante o ano de 2020. Deu tudo certo. Mas essa que é a grande questão. Quando a gente fica... Por isso que ele fala que o problema não vive sem o tempo. O problema não vive sem o tempo. Porque eu poderia transformar aquela situação num grande problema e não conseguir dormir se eu ficasse só pensando em resultados negativos que poderiam acontecer caso eu não conseguisse atravessar a fronteira, caso eu não conseguisse passar para a África do Sul. Então, é o tempo, esse tempo psicológico. Amanhã, como que vai ser? Amanhã, o que vai acontecer? Amanhã, como que eu vou resolver? Amanhã, como que vai ao invés de a gente voltar para o agora, que o agora é eu descanso, porque amanhã meu plano é pegar a estrada e passar. Se não der certo, aí no agora de amanhã eu lido com essa situação. Então, fica aí um exemplo de uma prática. É claro, gente, que isso é muita prática também, muita purificação. Eu usei algumas ferramentas do Ho'oponopono para poder acalmar minha mente, para conseguir dormir. Né? Fiz uso de muitas ferramentas para poder não ficar tentando, porque minha mente ela tentava o tempo todo entrar. Ai, meu Deus, isso eu não consegui. Ai, meu Deus, eu não consegui. Então, toda hora eu usava as ferramentas para poder barrar esses pensamentos, barrar esse tempo psicológico, para estar no presente, que era, eu preciso dormir. Caso contrário, eu não vou pegar a estrada em segurança amanhã. Eu vou correr risco, junto com meu filho mais novo. Então, esse é o exercício, a gente cortando esses pensamentos, por isso que as ferramentas do Ho'oponopono nos auxiliam tanto nesse processo, a gente cortando esses pensamentos, cortando esse tempo psicológico,
para que a gente se volte para o agora, ok? Então, queria compartilhar com vocês e vamos lá para um salto quântico na evolução da consciência. Aí uma pessoa relata: tive breves lampejos desse estado de liberdade da mente e do tempo que você descreveu, mas o passado e o futuro são tão fortes que não consigo mantê-los afastados por muito tempo. Aí ele vai responder: o modelo da consciência condicionada pelo tempo está profundamente enraizado na psique humana, que é um pouco disso que eu estou contando para vocês, né? Como que eu vou fazer? O que vai ser caso eu não consiga atravessar, caso eu não consiga chegar no meu filho, caso eu não consiga buscá-lo na escola, caso eu tenha que ficar aqui em Moçambique? Então a gente vai lá para o tempo do tempo psicológico, que é algo que está profundamente enraizado na psique humana. Mas o que estamos fazendo aqui é parte de uma profunda mudança que está se formando na consciência coletiva do planeta e ainda mais, o despertar da consciência dissociada, separada do sonho da matéria, da forma e da separação, o fim do tempo. No caso, como já dizia também o Joe Dispenza, dos três grandes, né? O corpo, que é essa mente que fica aí trazendo essas químicas e os hábitos e os vícios, né, que a gente tem a respeito de como lidar com a vida. O tempo, que é o que ele fala sempre, e o espaço, porque quando a gente também fala assim, eu sou Letícia, que mora em tal lugar, que tenho essa casa, tenho essas coisas, estou nesse lugar aqui, na minha. Então, isso também é um outro grande que a gente precisa se libertar. Aqui ele fala do fim do tempo. Estamos rompendo com padrões mentais que dominaram a vida humana por eras. Padrões mentais que criaram um sofrimento inimaginável, em larga escala. Não estou empregando a palavra demônio. É mais útil chamar de inconsciência ou insanidade. Gosto muito dessa palavra inconsciência, porque ela não tira, não coloca a nossa responsabilidade no outro, que é o demônio, a outra pessoa, esse planeta, a economia, esse momento que nós estamos vivendo, nada disso. Então, ele é inconsciência nossa. Volta a nossa responsabilidade, mas no sentido de que eu não sabia antes. Eu não sabia. Como uma criança que lida com fogo. A criança não sabe que o fogo vai queimá-la. Então, ela mexe com fósforo e, às vezes, coloca fogo em coisas de forma inconsciente. Ela não sabe o risco. Ela atravessa a rua sem olhar porque ela não sabe. É inconsciência. E aqui ele fala de insanidade, porque muitas vezes a gente entra num movimento de consciência, mas a gente continua fazendo do mesmo jeito antes, esperando um resultado diferente, né? Que eles falam que é o significado de inconsciência. Essa ruptura com o antigo modelo de. Agora é uma dúvida de uma pessoa, tá? Eu sempre esqueço de avisar, perdão. Então, agora a dúvida de alguém. Essa ruptura com o antigo modelo de consciência, ou melhor, inconsciência, é algo que temos de fazer ou vai acontecer de qualquer maneira? Em outras palavras, essa mudança é inevitável? É uma questão de perspectiva. O fazer e o acontecer são, na verdade, um processo único. Como somos únicos e formamos um todo com a consciência, não podemos separar os dois. Mas não há uma garantia absoluta de que os seres humanos vão conseguir. O processo não é inevitável nem automático. Nossa cooperação é uma parte essencial do processo. Independentemente de como você o veja, trata-se de um importante salto na evolução da consciência, assim como a nossa única chance de sobreviver como raça. Então, aqui ele já está dando uma coisa bem em termos de destino nosso mesmo. Ou a gente começa a tomar consciência dos seres de luz que nós somos, da força que nós temos, do poder do agora, de que nós só podemos fazer algo no agora, ou a gente não vai nem conseguir sobreviver nesse planeta. Aqui eu vou falar que a gente não pode dizer que está apenas na nossa responsabilidade, porque nós temos também a inteligência divina que interfere
né, que abre caminhos, que nos auxilia nesse processo. Nós não estamos sozinhos nessa jornada, mas nós não estamos sozinhos e temos que sempre ter essa consciência de que também a transformação começa por cada um de nós. Não é a inteligência divina que vai atuar sozinha, ela vai atuar através de nós, né? Com a nossa ajuda, as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas ações. Então, ele fala aqui que a nossa chance de sobrevivência como raça humana é essa tomada de consciência, essa abertura para que a inteligência divina interfira não, ela age através de nós nas nossas vidas, através das nossas escolhas nas nossas vidas, ok? Vamos para agora a alegria do ser. Para demonstrar como você se deixou dominar pelo tempo psicológico, experimente usar o critério de se perguntar se existe alegria, naturalidade e leveza no que você está fazendo agora. Se não existir, é porque o tempo está encobrindo o momento presente e a vida está sendo percebida como um encargo ou uma luta. A ausência de alegria, naturalidade ou leveza no que estamos fazendo não significa necessariamente que precisemos mudar o que estamos fazendo. Talvez baste mudarmos o como. Como é sempre mais importante do que o que. É mais importante como eu faço algo do que o que eu estou fazendo. Verifique se você pode dar muito mais atenção ao fazer do que ao resultado desejado através do fazer. Dê a sua inteira atenção para o que quer que o momento apresente. Dê a sua inteira atenção para o que está acontecendo agora. Isso implica que você aceitou totalmente o que é, porque não se pode dar atenção completa a alguma coisa e, ao mesmo tempo, resistir a ela. Então, eu estou fazendo uma coisa aqui, mas eu estou detestando. Isso aqui não está legal, não estou passando bem com esse negócio, esse trem é difícil, não estou gostando disso. Muda o como. Talvez a gente precise estar mais preparado para fazer algo que a gente está fazendo agora, que está sendo tão doído. Talvez a gente esteja numa expectativa de um resultado maravilhoso a partir do que nós estamos fazendo, e como esse resultado ainda não apareceu, a gente está numa frustração enorme. E a gente está fazendo algo que está doendo. Então, vamos mudar o como. Será que eu não posso pedir a ajuda de uma pessoa? Será que eu não posso dividir isso que eu estou fazendo em pedaços menores? Será que eu não posso não focar nesse resultado que eu tanto quero e espero, mas voltar minha atenção completa para o que eu estou realmente fazendo agora? Uma coisa que eu sempre faço, por exemplo, quando eu derrubo coisa. Né? Eu tinha alguns azulejos, pedrinhas, que eu fazia mosaico há vários anos, muitos anos atrás, e esse material eu tinha guardado, e uma vez eu derrubei uma jarra desse mosaico, mas espalhou, gente, peça de mosaico para todo lado. Colher essas peças é muito frustrante. Porque primeiro você já fica com uma raiva de ter derrubado o negócio. Você não acredita a bagunça que você fez. E ainda ficar lá catando peça por peça para poder colocar de volta é realmente bem frustrante, bem chato, bem monótono. Mas aí o que eu fiz quando aconteceu isso, ou quando acontece qualquer coisa que eu derrubo alguma coisa? Falo assim, vou aproveitar esse momento para entrar num processo meditativo, que é colhendo uma peça de cada vez. Eu ainda vou para o mais difícil, que é pego uma de cada vez e vou colocando. Uma de cada vez e vou colocando. Uma de cada vez. É um movimento de estar presente no agora, de fazer esse exercício, de aproveitar aquele movimento ali, aquilo que eu tenho que fazer de todo jeito, que é colher o que caiu, mas trazendo o meu foco para aquele momento e até esvaziando a minha mente, pensando uma peça ali de cada vez, nesse processo de foco, de concentração,
de limpeza da mente. Aí eu já não fico pensando mais que raiva porque eu derrubei. Nossa Senhora, vai demorar demais porque é muita coisa. Não acredito que isso está aqui ainda. Como que eu não desfiz disso? Ah, meu Deus, onde que eu vou colocar isso depois? E etc. Que é a mente mesmo que vai trazendo sofrimento para nós. Algo que caiu, que derrubou, que precisa ser recolhido, não é um problema. Mas a gente transforma num problema pelos nossos pensamentos. Então, se a gente faz uso daquilo que aconteceu para a gente poder limpar a mente, para a gente poder focar no que a gente está fazendo no agora, que é o que ele fala aqui, a gente não resiste mais ao que nós estamos fazendo. A gente não traz sofrimento mais para o que nós estamos fazendo. Ao respeitarmos o momento presente, toda a luta e a infelicidade se dissolvem e a vida começa a fluir com alegria e naturalidade. Ao agirmos com a consciência do momento presente, tudo o que fizermos virá com um sentido de realidade, com um sentido de qualidade, cuidado e amor, mesmo a mais simples ação. Mesmo que seja recolher peças quebradas lá, que caíram, que espalharam. Então, ao agirmos com consciência do momento presente, tudo o que fizermos virá com sentido de qualidade, cuidado e amor, mesmo a mais simples ação. Ok? E para a gente terminar, ele fala assim, ó, portanto, não se preocupe com o resultado da sua ação. Basta dar atenção à ação em si. O resultado surgirá espontaneamente. Essa é uma valiosa prática espiritual. No Bhagavad Gita, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existem, o desapego ao resultado da ação é chamado de Karma Yoga. É descrito como o caminho da ação santificada. Ao fim dessa luta compulsiva contra o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos sua presença, uma serenidade, uma paz. Não dependemos mais do futuro para obtermos plenitude e satisfação. Não o olhamos mais como salvação. Consequentemente, não estamos mais presos aos resultados. Nem o fracasso, nem o sucesso têm o poder de alterar o estado interior do ser. Você acabou de encontrar a vida sob a situação de vida. Na ausência do tempo psicológico, o nosso sentido do eu interior provém do ser, não do nosso passado pessoal. Assim, desaparece a necessidade psicológica de nos tornarmos uma outra pessoa, diferente de quem já fomos, de quem já somos. Olha só, assim, desaparece a necessidade psicológica de nos tornarmos uma outra pessoa, diferente de quem já somos agora. No mundo, levando em conta a situação de vida, podemos nos tornar ricos, conhecidos, bem-sucedidos, livres disso ou daquilo, mas na dimensão mais profunda do ser, estamos completos e inteiros agora. Então, a gente vai fechar a nossa leitura de hoje, fechando aqui, então, nessa reflexão do autor, né, nessa questão da ausência do tempo psicológico, que é. Eu fiquei lembrando de quando eu cozinho, na verdade, né, porque eu não parei de cozinhar, mas que é algo que eu não faço. Tem gente que ama cozinhar, tem gente que é ótima em cozinhar, não é a minha preferência. Prefiro fazer outras coisas. E aí vou para a cozinha. E aí eu fico pensando assim, nossa, não gosto de fazer isso, por que eu tenho que fazer isso? Não é possível que eu tenha que fazer isso de novo. E eu queria tanto alguém para cozinhar para mim. Olha como é que é essa questão do tempo psicológico mesmo. A gente começa a criar problemas para uma situação que a gente está só ali vivenciando, para uma situação que é neutra, que algumas pessoas amam, que acham maravilhoso estar na cozinha. Então, como que é o pensamento da gente em relação a algo que nós estamos fazendo, que traz esse verdadeiro sofrimento, que é o que é responsável pelo sofrimento de verdade, e não cozinhar, e não estar ali
fazendo algo, né? Então, na ausência do tempo psicológico, nosso sentido do eu interior provém do ser, e não do nosso passado, não mais o que me aconteceu, ok? E assim desaparece a necessidade psicológica de nos tornarmos uma outra pessoa, diferente de quem já somos. É isso, queridos. Então, não preciso mais ficar preocupado em ser outra pessoa. Não. Estou só conectada comigo, com a minha energia, com o que eu faço, com o meu presente. Vou esvaziando um pouco essa mente, desses pensamentos que ficam aí trazendo esse sofrimento, para que eu possa, nesse presente, estar aqui agora, vivendo, realmente vivendo. Ok? Amanhã nós vamos responder. Amanhã não, desculpa. Segunda-feira nós voltamos com a seguinte questão. Nesse estado de plenitude, ainda teríamos capacidade ou vontade de alcançar os objetivos externos? Muito bom, né? Vamos ver como que vai ser a resposta dele em relação aos nossos objetivos externos. E aproveito para, mais uma vez, fazer o convite para vocês se inscreverem no site ho'oponoponoanjos.com/eventos, no encontro que nós teremos a partir de segunda-feira, às 20 horas. Só quem se inscrever que vai receber o link para poder acessar esse encontro, para a gente poder falar aí do mês de novembro, para a gente poder trazer mais presença, mais consciência, mais alegria, mais leveza para a nossa vida, ok? E eu espero vocês na segunda-feira, às 11h30, para a continuação dessa leitura. Amanhã, às 8h30, a gente tem ainda a meditação pelo Instagram. Na segunda-feira, às 9 horas, a meditação no Instagram. E depois, às 11h30, esse nosso encontro. E depois, às 20 horas, esse encontro aí dos desafios de novembro, para que a gente possa aí ter uma jornada, um fechamento de ano, uma vibração mais alta, trazendo para nós aquilo que nós desejamos. Na segunda-feira a gente responde essa pergunta dele aqui, ok? Ah lá, a Iclair falando, eu amo cozinhar. Tá vendo como que cozinhar não é um problema? Cozinhar, para algumas pessoas, é um grande prazer. É o que eu faço da minha mente, que eu falo, a história que eu conto para mim mesmo, que transforma cozinhar em um problema. Não é isso? Ai, querida, já se inscreveu, que bom, Arlete, gratidão. Muito bem, gratidão pela presença de vocês, mahalo de coração e até o nosso próximo encontro amanhã, às 8h30, e a nossa próxima leitura, segunda-feira, às 11h30 da manhã. Até lá, aloha! Hoje nós... é verdade! Ainda tem a live hoje, às 17 horas. Espero por vocês. Live no Instagram, às 17 horas, com a Andréia do Caminhos de Luz, para o Ho'oponopono com amigos, com essa proposta da gente estar trazendo aí informações que possam nos auxiliar na nossa jornada. André vai falar de hipnose, de Ho'oponopono, então a gente vai bater um papo hoje às 17 horas no Instagram, ho'oponopono.anjos. Então eu espero por vocês hoje também. Mahalo de coração e até lá. Aloha! Gratidão, Arlete, bem lembrado. Até mais. Tchau, tchau.